Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e eu sou professor de Educação Física. No encontro passado, falamos sobre atletismo e suas modalidades. Conversamos bastante sobre as modalidades de corrida. E para relembrar um pouquinho, falamos sobre corrida de velocidade, que seriam elas principalmente a de 100 e 200 metros, e falamos sobre provas de resistência, indo ao extremo, que seriam provas de 42 quilômetros. Essas provas acontecem, se vocês lembram bem, dentro de um estádio, onde nesse estádio nós temos uma pista e dentro dessa pista, campo, normalmente de grama, onde são realizadas outras provas importantes do atletismo. E são sobre essas provas que acontecem dentro do campo de atletismo que iremos falar hoje. Dentro das modalidades, além das corridas, vamos destacar as modalidades de arremesso, e aí entram alguns lançamentos também, e também a modalidade de salto. Na modalidade de salto, vamos destacar alguns que são muito importantes. São eles: salto em distância, salto triplo, salto em altura e o salto com vara. No salto em distância, o que ocorre é que o atleta vem em uma pista dentro deste campo e irá saltar antes da linha demarcada no chão, caindo em uma caixa de areia. Obviamente que vai ganhar o atleta que saltar mais longe possível dessa caixa de areia. A única regra é não pisar na área demarcada. Essa área possui uma tábua de madeira e uma linha vermelha. Existe um árbitro sentado em uma cadeira bem à frente a essa linha vermelha. Caso o atleta pise na linha vermelha, esse salto é desqualificado, o árbitro irá levantar a bandeira vermelha, assinalando que esse salto não foi válido. Normalmente, numa competição de atletismo, nós temos 7 saltos para cada atleta, e o que irá valer é o melhor destes saltos. Dentro desta caixa de areia, onde a aterrissagem se dá num terreno fofo para que não machuque o atleta, a marca será a menor distância entre o toque na areia e a linha vermelha. Outra modalidade de salto é o salto triplo. E neste salto, o atleta deverá vir correndo pela pista para ganhar velocidade e irá realizar 3 saltos antes do final. As passadas são feitas, como o próprio nome diz, salto triplo, em 3 passadas finais. Elas ocorrem da seguinte maneira: um dos pés irá repetir os 2 primeiros saltos, portanto seriam direita, direita, esquerda saltando para a caixa de areia, ou esquerda, novamente pé esquerdo no chão e por fim pé direito saltando, ganhando impulsão para cair a caixa de areia. Esta é a regra do salto triplo. E, da mesma forma como o salto em distância, vence o atleta que atingir a maior distância, contando desde a primeira passada do salto triplo, ou seja, desde a primeira pisada do salto triplo, até o final na caixa de areia. Portanto, esta modalidade do salto triplo vai estabelecer uma distância maior, porque a contagem é feita desde o início do primeiro salto, temos 3 saltos antes do salto final. Ficou claro? O salto em altura, por sua vez, possui um sarrafo
que seria uma espécie de cabo ou um pedaço de ferro, aonde esse atleta deve saltar por cima e em qualquer toque que é feito nesse sarrafo, esse sarrafo irá cair, desqualificando este salto em questão, e esse sarrafo irá aumentando à medida que o atleta vá passando por aquela altura. Exemplo, saltei 1 metro, irei saltar depois 1,5 m e assim por diante, até alcançar o limite do meu corpo. E irá vencer o atleta que atingir a maior altura. No salto em altura, o que vale é a sua própria impulsão. Não há nenhum objeto ou nenhuma ferramenta que vá fazer com que eu ganhe mais altura. Eu irei correr e uma das técnicas que irei utilizar é o salto passando com as costas por cima do sarrafo. Portanto, a impulsão do meu corpo de velocidade, preparação do corpo, salto, ganho de altura e principalmente deslocamento no ar, subindo as pernas para que eu consiga cair no colchão sem me machucar e sem tocar no sarrafo, é muito importante. Porém, o salto mais alto que é atingido pelos atletas e que é muito emocionante de ver é o salto com vara. O salto com vara hoje já atingiu a marca de 6 metros. Temos atletas que passam de 6 metros de altura. Da mesma maneira que o salto em altura ocorre, o atleta irá deslocar-se por uma pista com velocidade, porém em suas mãos ele tem uma vara muito comprida. E dependendo da altura que ele irá atingir, a vara pode alcançar mais de 4 metros. Essa vara é colocada dentro de um buraco, aonde irá acontecer uma impulsão e a vara irá jogar esse atleta o mais alto possível. E da mesma maneira como no salto em altura, ele deverá passar por cima de um sarrafo, caindo no colchão. Você tem ideia do que são 6 metros de altura? Peça para o seu pai, para um adulto, colocar esses 6 metros, um limite, seja de um prédio, de uma árvore, para que você tenha noção do que é saltar 6 metros. Eu tenho certeza que quando você olhar, ficará abismado com o quanto é possível fazer com o nosso corpo. Independente dos saltos, seja ele distância, o salto em altura, o próprio salto com vara, onde eu comentei que atingimos 6 metros de altura, ou o salto com o próprio corpo, sem nenhum tipo de ajuda, aonde os atletas conseguem mais do que 2 metros. Ou então no salto em distância, onde atletas já atingiram mais do que 7 metros de distância. Imagine o quanto o corpo humano está sendo testado e superando limites. Alguns recordes das Olimpíadas ou até mesmo recordes mundiais de atletismo perduram algumas décadas, mas muitos deles são batidos quase que anualmente. E dessa forma conseguimos verificar o quanto o nosso corpo consegue ultrapassar os próprios limites. Isso obviamente exige muito treino, muita dedicação e com certeza podemos atingir mais limite ainda, ou melhor, ultrapassar esses limites. Teste a você mesmo. Pense hoje num salto horizontal, ou seja, ficar parado no lugar e tentar saltar o mais longe possível. Faça esse teste na sua casa, em algum local que você tenha espaço e sem cair no chão, apenas saltar e cair de pé. E verifique qual distância você atinge. Será que é 1 metro? Será que é mais do que 1 metro? Pesquise hoje, dentro de vários locais que você possa pesquisar, os recordes mundiais. E aqui vai um desafio. Pesquise o recorde mundial de salto em distância, salto triplo, salto em altura e salto com vara. Tente verificar isso na altura de um prédio, na altura de uma árvore, ou até mesmo na altura da porta da sua casa. E tente estabelecer o quão difícil é chegar naquela altura e o quanto determinação e treino você precisa para chegar lá. No salto em distância, a mesma coisa. Coloque dentro da sua casa ou na rua da sua casa
a distância do recorde mundial e verifique o quão longe é. Obviamente ficaremos longe desse recorde, mas apenas para estabelecer o quão difícil e o quão extraordinário é o recorde já estabelecido pelo homem. Ou pela mulher, obviamente. Quando eu falo homem, falo do ser humano. Dentro desta mesma linha, temos a outra modalidade de arremesso. E o arremesso de peso, ou de martelo, ou o lançamento de dardo, vai estabelecer aquele atleta que possui normalmente a maior força. E como eu disse no encontro passado, a busca pelo melhor atleta. Já falamos sobre o atleta mais rápido, sobre o atleta mais resistente. Acabamos de falar sobre o atleta que possui a melhor impulsão dentro dos saltos, seja ele em distância ou em altura. E vamos falar agora sobre o atleta mais forte e que possui a melhor técnica em lançar um objeto mais longe. O primeiro arremesso que vamos falar é o arremesso de peso. E aí eu vou pegar uma bola para representar como funciona o arremesso de peso. O arremesso de peso é de uma bola de ferro, para os homens um pouco mais de 7 quilos e para as mulheres uma bola de 4 quilos. O objetivo, após ter esse peso colocado próximo ao pescoço, acima do ombro, é utilizar o corpo e lançar esse peso o mais longe possível. Assim como nas outras provas, vence o atleta que conseguir lançar esse peso mais longe. Assim como nas provas de salto, o atleta possui também algumas chances, entre 5 e 7, e irá realizar repetitivamente esses arremessos. Para a área de arremesso, possuímos um círculo com uma área demarcada em que o atleta não poderá ultrapassar esse limite. Outro arremesso que acontece numa área semelhante é o arremesso de martelo. O martelo possui uma bola semelhante a de peso, ao arremesso de peso, e essa bola está ligada a um cabo e uma alça. O atleta irá girar e fazer o lançamento de martelo. O martelo possui uma distância a ser atingida muito maior que a de peso. E possui sua técnica específica também, de giro e arremesso. Dentro da modalidade de arremesso, possuímos também o lançamento de dardo. O dardo é um cabo comprido com a ponta muito afiada e que é lançada por sobre o ombro com uma técnica específica a fim de atingir também a maior distância. Para arremesso do dardo, possuímos uma pista e uma linha limite no chão. O atleta deverá correr e lançar esse dardo sem que ele pise ou ultrapasse essa linha. Lembre-se que todos os arremessos são feitos em direção ao campo de grama e cada um dentro do seu limite, para que não haja o perigo de atingirmos um atleta que esteja fazendo outra modalidade. Bom, pessoal, nosso encontro vai ficando por aqui. No nosso vídeo de atividades, irei lançar outros desafios para vocês, para que a gente possa praticar um pouquinho o que conversamos hoje. Espero te ver por lá. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.